Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, do versículo 45 ao 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do céu, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso agir, o nosso proceder, a minha vida, a tua vida, está sob o olhar de Deus. Então, para que a gente possa compreender, Natanael e Filipe, eles estão em diálogo, um falando para o outro que o Messias estava ali diante deles, e Natanael ali, ele fala, pode ver coisas boas de Nazaré, porque Filipe apresenta para Natanael Jesus como vindo da cidade de Nazaré, onde que ele fala, ele questiona isso. Mas, diante dessas palavras, ele está sendo verdadeiro com o que fala. Não se omite. Fala perguntando, fala ali questionando, mas fala. Então, o que acontece? Diante da nossa vida, nós temos também a nossa falsidade. Às vezes você está diante de uma pessoa, você elogia, brinca, conversa, a pessoa virou as costas, você fala mal, questiona. Então a falsidade faz também de nós aquelas pessoas que ferem o coração de Deus. Porque diante da falsidade nós temos o pecado do maldizer, temos o pecado de ter duas caras, né? Vamos colocar aqui o adultério, a traição, Judas. Então, é essa falsidade que Jesus ali, ele apresenta para nós. É aquele que está na tua frente, mas ele está ali com quem ele é, com tudo que ele está presente, e realmente ele está ali. Ele não está ali pensando ou fazendo algo contra você, ou já esperando um momento para te trair. Então é uma pessoa verdadeira, a pessoa que está ali, se coloca diante do Senhor, com a sua pequenez, com o seu tudo, mas se coloca. Sabe, irmãos? E neste se colocar verdadeiramente o nosso coração, vamos colocar aqui. Eu tenho esse encontro com Jesus, como Natanael tem aqui, e ele vê que o Senhor é o Senhor realmente. Quantas vezes nós tivemos esse encontro com o Senhor? Talvez você não teve ainda, talvez você precisa ter. E esse encontro vai ser lá aquele acampamento que você vai fazer, é um retiro, é um grupo de oração, é você ir na Santa Missa confessado, no estado de graça, e você viver a Santa Missa. É um encontro que você tem com o Senhor, mas se entregando verdadeiramente. Não sendo aquela pessoa falsa, eu vou na missa, chega lá, fica mexendo no celular, fica lá, fica voando, chega lá, não vive a Santa Missa. Não é estar ali verdadeiramente, também está ali numa falsidade que eu estou indo na missa por preceito. Então, tudo isso, meu irmão, envolve o nosso agir, envolve as nossas ações e tem aquele outro questionamento também, que eu sou uma pessoa dentro da igreja e fora sou outra. Eu vou lá, eu participo, eu sou uma pessoa que estou lá dentro, uma pessoa ativa, mas eu saio de dentro da igreja, eu trato mal os outros, eu falo mal dos outros, eu traio,
eu minto, eu roubo, eu cometo todas as coisas erradas, pensando que Deus não está vendo, que ninguém está vendo. Eu entro na fila da comunhão como se tudo fosse um santinho, né? Mas a minha vida por trás disso é estar vivendo em pecado mortal. E isso faz com que? A falsidade. Então Deus vê tudo isso em nós. Deus vê as nossas ações, Deus vê o nosso agir, não fica nada escondido de Deus. Então, querido irmão, o que adianta eu viver em status para homens e para mulheres, sendo que a minha vida, diante do olhar de Deus, está anotado no livro da vida. Então, queridos irmãos, que a gente trate de reconhecer o nosso eu e nós termos mudanças, ter a purificação. Por isso que talvez você questiona, né? Ah, fulano morreu num jeito que ele queria, mas fulano sofreu para morrer. Só que esse fulano que sofreu para morrer, ele passou por uma purificação. Você já viu a diferença? Ela passa a dor aqui, passa sofrimento, mas teve um tempo para pensar, teve um tempo para refletir e pedir perdão a Deus. Então o estado dela foi uma purificação, o estado dele foi uma purificação, para que lá na eternidade ganhe a vida eterna. Então às vezes, irmão, nós pensamos que as pessoas ganharam, não tendo dificuldade diante de sua morte, mas perderam porque não teve o tempo de reconciliar-se com Deus. A maior graça que nós temos que ter no nosso coração é a reconciliação com Deus. É estar em estado de graça, sem pecado mortal. Ah, mas Deus nos salva pela graça. A graça, meu irmão, que nós temos é de obediência a Deus. Se eu não sou obediente a Deus, não é porque Jesus já morreu na cruz, já estou salvo. Tem pessoas que confundem isso. Que a gente possa entender. Ele nos deu a salvação. Ele deu a vida por nós. Mas nós temos que aderir ao Senhor. Porque se fosse assim, para que necessidade teria Jesus vir? Se nós já somos salvos por Deus por estado de graça. Ah não, você vive do jeito que for aí, vive a vida, faz o que você quer, mas eu vou te salvar lá na frente. Lá você vai ser salvo. Não, meu irmão. Você tem que ter um estado de consciência dos teus erros, das tuas falhas, pedir perdão e viver uma vida de graça. Por quê? É aquela situação. Nós estamos aqui no ambiente, nós estamos em 3 pessoas. Você convive com uma pessoa que faz ali, te trai, te rouba, te mata. Você convive com uma pessoa ali que é obediente, que está sempre à disposição, que está ali sendo honesto, sendo fiel contigo. Diante disso, quando você escolher essa pessoa fazer uma morada eterna com você, você vai levar essa pessoa? Não. Então, é isso que nós estamos entendendo diante do olhar de Deus. É um olhar que não vai condenar. Ele não condena. Ele veio para nos salvar. Mas ele nos dá a opção de escolha. Então, a minha opção é estar na presença de Deus. A minha opção é ser obediente a Deus. E aquele que não quer, a opção é o inferno. Então, aqui nós temos a ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus. A presença de Deus é estar com Ele na obediência, sem a falsidade, sendo verdadeiro. Então aqui o Diário Bíblico vai dizer assim: no Evangelho vemos que Jesus olha o coração e conhece cada um profundamente. Somos chamados a deixar-nos encontrar e transformar por esse olhar de amor, que se abre a Jesus, verá coisas maiores. Basta dizer: vem ver. Queridos irmãos, coloca a mão no teu coração e diante dessa graça, como estão as minhas ações? Como está o meu agir? Porque ele está sob o olhar de Deus. Diante da verdade não existe a falsidade. Eu te convido a você a colocar a mão no teu coração e fazer um exame de consciência da sua vida. Como que estão as minhas ações? Como que está o meu proceder? De tudo isso que nós conversamos aqui, nós tivemos um diálogo de verdadeiramente como que é ser verdadeiro diante dos olhos de Deus. É você ouvir a palavra e viver na sua vida. É você ouvir a palavra e ser obediente a Deus. É você se colocar diante de Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Purifica-me. Cuida de mim, Senhor. Diante das minhas pequenezes, diante das minhas imundícies. Me lava. Cura o meu coração. Deixa Jesus passear na tua vida. Deixa Jesus passear dentro do teu coração, meu irmão, minha irmã. E dizer para você, como disse para Natanael: eu te vi, eu vi aquilo que você fez, eu vi que você estava lá debaixo daquela figueira,
vezes naquele momento você estava tentando, pensando em tirar a tua vida. Só eu que estava lá contigo, ninguém mais. Às vezes você que estava dentro desse quarto, que questionou Deus, falou, Deus, por que eu estou vivendo assim? Por que o Senhor me colocou neste mundo? Querido irmão, também não é o porquê que colocou no mundo, porque você está nesse estado. É como eu estou e com quem eu estou. Com quem que eu estou caminhando e com quem que eu estou falando, com quem que eu estou me colocando. Será que você já se colocou verdadeiramente diante de Deus e falou, Senhor, eu estou aqui, e se colocou a caminhar com o Senhor? E se colocou aí em busca dele? Ou será que eu só busco Deus quando eu preciso? Ou eu quero só minhas regalias e Deus não me dá regalia, não me dá ostentação, e aí eu acho que Deus não está agindo na minha vida? Querido irmão, querida irmã, abre os olhos para o que é viver o amor. Viver o amor não é ostentação, não é ter. Viver o amor é a graça que você tem no dia a dia. É a graça que você tem nas palavras. É a graça que você tem no teu falar, no teu proceder, no teu agir. E que isso seja um agir e um proceder verdadeiramente honroso diante dos olhos de Deus, diante do amor. Que isso possa ser dentro do nosso coração uma graça maior, que é a convivência com amor, que é a convivência com as pessoas, que é a convivência com o meu eu, louvando e agradecendo a Deus por tudo. Quem agradece no pouco, Deus lhe dará mais. Mas o ingrato tem tudo e não sabe agradecer. É isso que me veio agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu tive um momento da minha oração aqui antes, e Deus me conduzia por um caminho, e ele me mostrava assim uns passos, né, que tinha umas águas, assim como você passa, fica aquela marca e dá uma chuva, e vai e enche aquelas poças de água. E ali os meus passos estavam assim, cheios de água. E o agir era que o Espírito Santo vinha purificando, vinha lavando os nossos passos, o meu passo. Mas, querido irmão, eu quero dizer por quê? Que o Espírito Santo nos mostra e nos purifica, onde que a gente caminhou, onde que a gente passou, que precisa pedir perdão, que precisa se reconciliar. E o Espírito Santo nos mostra o caminho da graça. E o caminho da graça é ser lavado e purificado diante das nossas imundícies, diante dos nossos erros. E quando isso acontece, louva a Deus, fala obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu tempo de ver o meu agir errado e das minhas coisas erradas. E Jesus me abraça e me mostra os pequenos buracos cheios de água. Ali são os seus passos. A água é o Espírito Santo. O seu agir, o seu caminhar sendo lavado pelo agir do Espírito Santo. Creia, eu estou com você. A purificação é necessária. Eu queria chegar nessa palavra. A purificação é necessária. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.